Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Tord 11 e também sobre o Versalhes 11. Vou tentar fazer um combo aqui. São fundos próximos, apesar de terem estruturas diferentes. O Tord é um fundo um pouquinho mais complexo, tem risco e eu vou tentar aqui explicar para vocês. E o Versalhes também é um outro fundo com um pouquinho mais de risco, um pouco menos. Enfim, ao longo do vídeo vocês vão entendendo. E vou tentar explicar também por que o Tord não está distribuindo rendimentos. Já aconteceu isso algumas vezes, que ele não distribuiu rendimentos no mês corrente. Bom, então começando aqui o vídeo, a gente consegue algumas informações gerais. O Tord tem um patrimônio líquido aqui de um pouco menos de 500 milhões, a cota patrimonial perto dos R$14, a cota mercado em 5,50. A gente tem aqui a taxa de administração em 1,30 e taxa de performance 20% do QCD IPCA mais 4. Bom, de início, o que a gente precisa entender do Tord? Ele é um fundo oportunístico e de desenvolvimento de projetos imobiliários, que utiliza sobra de caixa para alocar em CRIs e outros papéis de dívida por meio de estruturas muitas vezes não convencionais, mas que apresentem retornos compatíveis com o risco tomado. Então, o ponto mais importante aqui que quem é investidor precisa entender é que o Tord é um fundo de desenvolvimento. Sendo um fundo de desenvolvimento, ele vai ter que investir ali nas suas operações, certo? E para isso ele precisa fazer frente ali a tranches para ir bancando as obras até que essas obras sejam vendidas e esse lucro seja apurado. Na DRE eu vou conseguir explicar melhor para vocês, que a gente vai ter ali o regime caixa e o regime competência. E como isso está muito descasado, gera toda essa instabilidade, além dos problemas das operações que a gente já sabe. Pois bem, então aqui o comentário do gestor ele diz: apesar de apresentar resultado caixa positivo no mês, o fundo não realizou distribuição de rendimentos referente ao resultado de fevereiro, uma vez que o caixa gerado foi utilizado para suprir as necessidades de capital dos atuais investimentos não performados da carteira. Traduzindo, está em obra, não performado, e o fundo teve que ir lá bancar a obra para que ela continue e por isso que não distribuiu. Tá? Dentre as movimentações de fevereiro estão apenas aportes em equities, justamente isso. Ele comenta um pouquinho de cenário macroeconômico. Aqui ele vai começar a comentar sobre as operações. Então vamos lá, CRI-Hope, já falei muito, tem vídeo aqui do HCTR, DEVA, essas operações estão em todos esses fundos. Ali tem uma reestruturação da dívida, vai ter uma carência de juros e amortização até final de dezembro. CRI-1 também a mesma situação, carência até dezembro, alteração ali um pouquinho das taxas, tudo isso via assembleia. Ele destaca aqui uma operação, sim, que está um pouco mais positiva, que é esse Cauana Residence, que alcançou aqui quase 90% de suas frações vendidas. O Ondas Praia Resort, localizado em Porto Seguro, voltou a apresentar vendas líquidas positivas e alcançou uma taxa de ocupação de 75%. Então aqui são notícias boas. Seguindo, a gente chega finalmente na DRE, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso mostrar aqui para vocês, a gente consegue ver claramente aqui duas linhas, certo? Então a gente tem regime de caixa e aqui o regime competência. Regime de caixa é o que efetivamente transitou no caixa do fundo, com exceção da correção monetária, ok? Ele até destaca aqui para a gente. Para a apuração do resultado contábil, então, considera-se as receitas e despesas apropriadas segundo o regime de competência e exclui-se os efeitos da marcação a mercado dos CRIs. Ou seja, você vai ter aqui nessa linha valores que o fundo tem marcado, mas que ainda não entraram no caixa. Tá? Então, essa é a primeira distinção. Vindo aqui no regime de caixa, a gente consegue ver na linha de equities, tá? Que são esses projetos, que eles ainda não geraram efetivamente dinheiro, tá? Para dentro do fundo, transitando dentro do fundo. Estou puxando aqui desde abril de 22, a gente consegue ver toda essa linha que ainda não gerou caixa. A linha de FIIs, que o fundo tem também alguns ativos em FIIs, que são ali nessa mesma linha do Tord, a gente vê que ele distribuiu pouco, exceto aqui em abril, que teve uma distribuição extraordinária em um fundo imobiliário. Se eu não me engano, era Serra Verde, tá? Estou puxando pela memória. Então, a gente consegue ver aqui que no total de receitas, basicamente duas linhas têm gerado muito pouco dinheiro, tá, vivo para dentro do fundo.
Então, a gente consegue ver aqui as despesas e vamos aqui para a linha de reserva de lucro caixa. A gente consegue ver que ele está negativo aqui em 15 milhões, tá? Então, em caixa, em dinheiro que passou, ele está negativo. Mas e na questão contábil, como é que tá? A gente consegue ver então aqui que em equities ele teve aqui ó, uma marcação super positiva de mais de 27 milhões em maio. E se a gente for olhar o acumulado, a gente consegue ver que ele tem aqui 140 milhões na parte contábil. E qual que é a diferença entre as duas? A parte contábil, ela ainda não virou caixa. Ela pode virar caixa no futuro se tudo der certo. Só que a gente consegue ver um descasamento muito grande. Geralmente, existe um descasamento, só que ele é menor, tá? Uma solução aqui seria a gestão fazer a venda de alguns empreendimentos para comprovar que de fato isso aqui vale, né? Isso aqui e colocar dinheiro dentro do caixa, até para conseguir fazer frente às os próximos investimentos em ativos não performados que o fundo tem que fazer. A questão é, muitos empreendimentos estão com problemas, então fazer a venda nesse momento é complicado. Então o fundo fica numa situação que ele não consegue emitir, porque a cota a gente viu que está muito descolada do patrimonial, e ele não consegue fazer a venda para conseguir mostrar para o mercado que de fato o que ele tem ali vale esse valor aqui. Então isso aqui está muito descasado. Problema disso, no futuro o Tord vai precisar, né, de dinheiro. E como que ele vai fazer isso? Só com a não distribuição dos rendimentos, ou ele vai ter que buscar mais dinheiro, quem sabe numa emissão, e aí vai ser uma emissão abaixo do valor patrimonial, é complicado. Outro ponto dele conseguir fazer venda seria comprovar para o mercado que de fato o VP dele vale 13,94, porque o que a gente tem hoje? A gente tem aqui uma marcação contábil de que vale todo esse valor. Só que na prática, fazendo essa venda, vale tudo isso? Então, são essas questões que a gestão tem para poder desenrolar nos próximos meses, anos. A gente vê que a cotação sofreu bastante, principalmente depois ali do fundo não conseguir fazer mais emissões. Porque enquanto ele fazia emissões, ele conseguia investir no equity, apesar de não ter ali todo esse lucro contábil realizado, ele conseguia equilibrar as duas coisas. Quando as emissões cessaram, o fundo começou a ter esse problema. Lembrando que é um fundo que está aqui muito alocado, né, no setor de hotelaria, que é um setor que, né, no próprio relatório ele fala que vai sofrer um pouco mais. Tem aqui mais de 50% dos ativos não performados, ou seja, ele tem obras. Por classe, a gente vê que ele está quase com 90% insubordinada, que é a primeira classe que sofre. A gente vê aqui um cupom médio alto, né? Tanto em GPM, IPCA quanto em pré-fixado. Ele também tem LTV aqui quase 75%, mais de 75% do portfólio, com LTV maior que 80%. Lembrando que essa média, quanto menor, melhor. Ou seja, é um fundo arriscado. E não tem nada contra o fundo ser arriscado, só que os investidores precisam entender que o Tord é um fundo um pouco diferente, tá, dos outros fundos simples de papel high yield. Ele tem os seus riscos e está tudo certo. Só que eu tenho certeza que a maior parte dos investidores não entendem a complexidade do Tord. Tá? Ele é diferente de um fundo só de papel. E se você entender isso e quiser ainda se investir, não tem problema nenhum. Ele coloca aqui os seus CRIs com problemas, né? São vários aqui que a gente já falou em vários outros vídeos. Ele tem também aqui o portfólio de fundos. Ele coloca aqui que não há incidência de taxa, né, sobre alguns fundos específicos, isso é interessante. Ele tem aqui em equity, esse é um dos problemas dele também, o Resort do Lago, representa 15% do fundo, então é outro problema aí no médio prazo. Então, basicamente, a situação do Tord é essa. A gente tem que ver como que esse fundo vai conseguir fazer frente a esse investimento no futuro. Mais um outro ponto que eu estava esquecendo de falar. Muitos loteamentos ali, muitas multipropriedades, o fundo faz a venda para a pessoa física, certo? Só que aí há o distrato. Quando há o distrato, o fundo tem que devolver esse valor para quem comprou e ainda assim, então está saindo dinheiro de dentro do caixa do fundo e ainda assim ele tem que fazer frente à obra, que a obra está ali em andamento. Então ele
diminuiu o seu dinheiro em caixa e ele ainda tem que colocar dinheiro na obra. Então, assim, fica numa situação caixa muito complicada. Então, essa é a situação do Tord. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, deixa o like. Estou tentando ser o mais didático possível aqui, então aceito sugestões também de como melhorar, tá bom? Vamos aqui para o Versalhes, tá? Que é um fundo também arriscado, mas bem diferente do Tord. Então ele tem aqui o patrimônio líquido de 300 milhões, ele distribuiu 6 centavos por cota, o valor da cota patrimonial dele está em 10,43 e o valor da cota mercado 8,21. Taxa de administração 0,95 ao ano, taxa de performance 20% do que exceder o IPCA mais 4. Estratégia do fundo. É um fundo que investe primordialmente em papéis, com lastro imobiliário em CRI, buscando sempre a simetria entre risco e retorno. De forma oportunística, o fundo avalia investimentos em equities e ou outros fundos imobiliários que possuem estratégias complementares, mas limitando-se a 33% do seu patrimônio líquido. Então ele é um híbrido, digamos assim. Ele vai colocar um pezinho ali no desenvolvimento, mas ele vai ter um pouco mais de CRI também. Ele destaca aqui que em fevereiro não houve negociação de ativos. Pessoal, outro ponto, a gente está em abril, né? E esses dois fundos soltando relatórios lá de fevereiro. Então, essa era uma situação que os fundos poderiam ser um pouco mais ágeis, né? Mas enfim, isso não é só desses fundos, é uma crítica aí para várias outras casas. Ele explica aqui a questão do waiver, tá? Ele fala que nesses ativos high yield é bem comum, então a gente tem esse waiver de pagamento, que é justamente esse período maior de carência, com renegociação ali de garantias, taxas, e ele vem aqui destacar as operações. Circuito de compras, a gente já falou muito disso aqui, vídeo de HCTR, DEVA, enfim, basicamente é o waiver de carência, né, e amortização até dezembro. Também aqui carência de 50% de juros até dezembro. CRI Resort do Lago Parque. Então, a operação não honrou com suas obrigações do mês de março. As dificuldades de vendas de frações de novas unidades em virtude da saturação de hotéis e resorts da região forçou a cedente a solicitar proposta de reestruturação, tais quais incluirão a mudança do produto ofertado do público-alvo, condições de vendas, entre outros, e, se necessário, alterações de condições da dívida. Resumindo, tem uma saturação naquela região e eles precisam mudar ali a forma de venda porque eles não estão conseguindo vender. Esse é um outro problema que eu não citei nos vídeos de HCTR e DEVA. A gente tem que, além de ter ali reestruturação do CRI, se de fato, se a gestão tiver que executar essa garantia. Então agora foi para o equity de vez. Pegou ali os ativos, se tem esse tipo de garantia, né, de alienação fiduciária na estrutura, na operação, para dentro do fundo. O fundo vai conseguir vender, porque aqui a gente tem visto já a dificuldade do operador, que é especialista na área de fazer a venda. Então, se vier para dentro do fundo, o fundo vai conseguir vender? Enfim, são só questões aqui. Deixem no comentário o que vocês acham. CRI-One, também reestruturação. Já falei disso em muitos vídeos, que é a mesma coisa. Carência total de pagamento até dezembro e reestruturação das taxas. CRI-GPK, não honraram com suas obrigações referente a março. Vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque a gente sabe que o Gramado Parques ele entrou com um pedido de recuperação judicial. Estou aqui na procura do processo para trazer para vocês com mais detalhes. CRI Brasil Parques, também a operação não honrou com as obrigações dos meses de fevereiro e março, carência de principal até agosto de 23, e o primeiro pagamento full seria em setembro. Então, eles já tinham feito essa reestruturação para pagar em setembro, só que a equipe de gestão recebeu da tomadora a solicitação de concessão de waiver e o não decreto do vencimento antecipado para ter carência até dezembro de 23. Em contrapartida, a tomadora ofertou full cash sweep, que basicamente é uma forma depois, quando o fundo voltar a receber dessa tomadora, para acelerar o pagamento. Então, tem ali a parcelinha mensal, PMT, vai ter juros, amortização, tudo bonitinho. E além disso, você usa essa estratégia de full cash sweep para conseguir ali receber valores extras e aí você combina como que vai ser isso. Se sobrar tal valor, vem para dentro do fundo e você recebe mais rápido. O ponto aqui é o seguinte, que eu falo nos outros vídeos. Você conceder a carência em determinadas operações, tudo bem. A questão é, quando essa carência acabar, a operação vai conseguir pagar ou vai pedir carência de novo? Esse é meu medo e de muitos investidores. E aí que cada um vai ter que fazer sua análise de risco para saber se compensa investir no fundo ou não. Aqui a gente está vendo um caso que é justamente que confirma esse meu receio. Tinha carência de principal até agosto. E em setembro tinha que ter o pagamento
full. A tomadora pediu mais carência até dezembro. Então, todas essas carências em todas essas operações até dezembro, em janeiro elas vão conseguir pagar ou vai ter que postergar de novo? Tá? Deixem aqui nos comentários também o que vocês acham disso. Lembrando, pessoal, não estou falando nem mal nem bem do fundo, estou aqui tentando estudar junto com vocês. Não é indicação de compra nem de venda, tá? Esses fundos aqui, eles sempre são muito delicados a gente fazer vídeo. Tem um pessoal que fica bem bravo para um lado, tem um pessoal também que só quer que o fundo acabe. Calma, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Vamos estudar de qualquer forma. Quem é cotista, quem não é cotista, uma coisa a gente tem certeza, estudando, se aprofundando, a gente se torna investidor melhor para o longo prazo. Vamos lá, Crieda, a operação não honrou com suas obrigações referentes a março de 23. E aqui eles também estão querendo fazer a mudança do produto ofertado, do público-alvo, condições de vendas. Então, vão tentar aqui fazer vendas, né, de outra forma para conseguir receber. Crigran Viver, a operação não honrou com as obrigações de fevereiro e março. A carteira de recebíveis da operação é originária de vendas de unidades de 35 empreendimentos localizados em Minas Gerais. Apesar dos esforços de cobrança e renegociações, a carteira atual ainda apresenta elevada inadimplência devido ao legado da gestão anterior. Enfim, a equipe de gestão recebeu a proposta de solicitação de waiver da tomadora, que engloba uma carência total de pagamento até dezembro de 23. Em contrapartida, a tomadora ofereceu full cash sweep, bem parecido então aqui com a proposta do CRI Brasil Parques, né? E basicamente também é o mesmo problema que eu comentei com vocês há pouco. Tem aqui muitos distratos e aí você tem que pagar quem fez o distrato e ao mesmo tempo você tem que investir nas operações, então o fundo fica numa situação complicada quanto ao Gran Viver. Bom, aqui a gente consegue ver a DRE. Como eu já fiz aquela análise longa no Tord, eu vou deixar a análise de DRE aqui do Versalhes para um próximo vídeo, porque o vídeo já está ficando muito longo. Eu quis destacar aqui que não tem nada errado quanto a isso que eu vou falar, tá? Tá ali no regulamento, tudo certo, mas o fundo vem, né, cobrando sua taxa de performance normalmente aqui nos meses que lhe é devido, e é um valor alto, né? Se a gente for ver, o fundo aqui teve uma distribuição caixa de 3,2 milhões, a taxa de performance foi de 832 mil, então valor relevante. Esse é um assunto delicado, tá, pessoal? Muitos investidores entendem que se o fundo não está ali performando bem, está com problemas, a gestão tem que abrir mão da taxa, porque ela tem que estar alinhada com o cotista. Então, no momento ali de vacas magras, ela aperta do lado dela também. Tem outros cotistas que entendem que não, que é nesse momento de vacas magras que a gestão está trabalhando o dobro. Então, nada mais justo que ela receba por isso. E se ela conseguir resolver, né, os problemas do fundo, ela fez um bom trabalho, então ela recebeu por isso. Eu acho que vai caso a caso, mas também gostaria de ouvir a opinião de vocês. A gente consegue ver aqui, né, a cotação sofreu um pouco nos últimos meses. Interessante aqui, ele coloca por contraparte, então isso aqui vai ser muito interessante para fazer um estudo mais aprofundado de qual vai ser o impacto, por exemplo, aqui da GPK. A gente consegue estender isso aqui para muitas outras operações. Então aqui é o GPK, o AN já é outro que está com problema, Gran Viver. Então dá para fazer aqui um estudo legal. Por setor também está exposto bastante em hotelaria, que é ali um setor delicado. Por classe, aqui a gente já consegue ver que ele é um pouco mais conservador quanto comparado ao Tord. A gente viu que o Tord estava ali 80%, 75%, tudo insubordinado, que é a primeira que mais sofre. Aqui não, aqui ele tem aqui quase 60% em sênior, aí na sequência ele tem aqui uma parcela relevante em subordinado. No LTV, aí ele tem aqui, em vez de ser igual ao Tord, que era quase 80%, né, que a gente viu, em LTV LTV maior que 80%, aqui ele tem 60%. Então, assim, está um pouco, né, menos arriscado, apesar de ainda ter um risco elevado. A gente consegue ver aqui, então, no portfólio de CRIs, grande parte dos CRIs com problemas, que foram todos que eu citei. Tem CRIs aqui já em situação, né, de luz amarela ligada, que a gente também tem que fazer um estudo à parte. Então, tem muitos CRIs aqui realmente para estudar. Não vai ser um fundo que vai resolver sua situação do dia para a noite, vai ser uma situação que ainda vai se arrastar por um bom tempo. Ele também não faz a cobrança aqui, né, da taxa de gestão sobre o patrimônio do XBXO. Pessoal, o vídeo já ficou mais longo do que eu queria. Se vocês gostaram, deixa like, se inscrevam. Lembrando que o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!